minha esposa me traiu com meu meio-irmão e engravidou. Quando pedi um teste de paternidade, ela negou a existência do bebê. Então, contei tudo aos pais dela, que posteriormente a cortaram de sua herança. Tenho 34 anos e sou casado com minha esposa há 29 anos. Nosso relacionamento sempre foi bastante normal. Nos conhecemos em um evento de trabalho há muitos anos e fomos amigos por alguns anos antes de perceber que ambos tínhamos sentimentos um pelo outro e começamos a sair. Namoramos por 3 anos antes de eu pedi-la em casamento, então estamos juntos há quase 6 anos. Nunca tivemos complicações, nem na fase de namoro, nem depois de casados. Ela é linda, inteligente e uma ótima parceira para mim. Eu sempre tentei ser um bom marido e temos sido felizes juntos. Há cerca de 6 meses, meu meio-irmão Darren, de 28 anos, foi demitido do emprego. Em vez de procurar outro emprego, ele decidiu tirar um tempo para viajar e se encontrar. Darren sempre foi meio imprevisível e espontâneo. Meu pai e minha mãe precisaram de muito esforço para convencê-lo a ir para a faculdade e se formar. Ele sempre tem ideias malucas, e ser demitido por estar embriagado durante uma reunião de trabalho é um grande problema. Apesar de seu histórico, ele decidiu parar de beber também, e, embora eu estivesse com medo de que isso fosse apenas mais uma coisa que ele iria perseguir no meio do caminho e desistir, tentei apoiá-lo pelo bem do meu pai. Meus pais se divorciaram quando eu era criança e meu pai se casou com a mãe de Darren quando eu era adolescente. Então, quando ele perguntou se poderia ficar na minha casa por algumas semanas porque queria explorar Nova York, eu realmente não sabia como dizer não. Eu estava cético e não estava realmente disposto a fazer isso, mas meu pai e minha madrasta me pediram para deixá-lo ficar e eu não consegui dizer não. Pedi à minha esposa e ela disse que estava bem com isso, então eu relutantemente cedi. Ele veio morar conosco há 2 meses. Deixei claro que ele não poderia trazer ninguém para o apartamento e, embora ele pudesse sair e voltar quando quisesse, isso não deveria atrapalhar nosso sono. Ele surpreendentemente concordou com todas as minhas regras nos primeiros dias. Ficava fora quase a noite toda e, algumas vezes, eu o via chegando às 7 da manhã, enquanto eu já estava acordado e me preparando para o trabalho. Além disso, ele foi muito legal, jantou comigo e minha esposa em nossa casa e até cozinhou para nós algumas vezes. Fiquei agradavelmente surpreso, pois este não era o Darren que eu conhecia a vida toda. Minha esposa e eu planejamos uma viagem de fim de semana para Las Vegas no segundo fim de semana em que ele estava lá, pois eu tinha um trabalho na cidade. Dissemos a Darren para cuidar do lugar até voltarmos, e tudo estava decidido. No entanto, no último minuto, minha esposa pegou uma forte gripe estomacal na quinta noite, e deveríamos partir na manhã seguinte. Nós dois estávamos muito chateados, mas ainda esperávamos que ela se sentisse melhor pela manhã. Infelizmente, só parecia piorar e, quando deveríamos partir, ela estava doente demais para ir. Tentei remarcar meu trabalho e adiar nossa viagem, mas foi em cima da hora e eu tive que ir. Me senti péssimo por deixá-la nessas condições, mas sabia que pelo menos Darren estaria lá caso sua saúde piorasse. Ele prometeu ficar em casa e fazer refeições caseiras para ela. Prometi voltar no sábado de manhã o mais cedo que pudesse e fui embora, olhando para trás sem acreditar que não vi o que estava por vir. Fui para Vegas sozinho e voltei no dia seguinte. Vi que minha esposa estava se sentindo melhor e não pensei muito sobre isso. No entanto, depois daquele fim de semana, percebi que Darren estava em casa com mais frequência do que antes. Ele costumava sair todos os dias, mas agora ficava em casa por muitos dias seguidos. Perguntei se estava tudo bem e ele apenas deu de ombros, dizendo que estava tentando conservar suas economias. Não pensei muito sobre isso, mas então comecei a notar outras coisas que começaram a se destacar para mim. Voltei do trabalho um dia e vi que minha esposa já estava em casa. Aparentemente, ela tirou meio dia de folga do trabalho porque estava com dor de cabeça e esqueceu de me avisar. Cheguei em casa mais cedo do trabalho e vi Darren e minha esposa entrando juntos. Eles disseram que tinham acabado de se encontrar do lado de fora do prédio. Isso poderia ter sido uma coincidência, mas eu tive um mau pressentimento. Nunca duvidei da fidelidade da minha esposa, e embora Darren fosse uma pessoa desorganizada, não achei que ele pudesse fazer algo tão terrível. No entanto, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado.
Sabia que não podia acusá-los de nada sem provas. Isso causaria um caos enorme na minha família, com o qual eu não queria lidar. Então, decidi fazer algo mais simples. Perguntei a Darren quanto tempo ele planejava ficar conosco. Disse a ele que era ótimo tê-lo por perto, mas que talvez ele devesse começar a pensar em seus próximos passos. Felizmente, ele entendeu a dica e disse que se mudaria dentro de uma semana. Minha esposa estava na sala enquanto eu tinha essa conversa e ficou quieta, sem dizer uma única palavra, o que me incomodou. De qualquer forma, Darren se mudou e eu tentei não pensar em minhas dúvidas, concentrando-me no meu casamento em vez de imaginar o pior cenário possível. Quando Darren se mudou, as coisas ficaram boas e eu quase comecei a acreditar que estava sendo paranoico e que nada estava acontecendo. Fiquei envergonhado de pensar que minha esposa faria algo assim, considerando que ela foi a parceira perfeita para mim todos esses anos. Mas então algo aconteceu há cerca de 2 semanas. Descobrimos que minha esposa estava grávida, com 2 meses de gestação, para ser mais preciso. Você provavelmente já pode imaginar aonde isso está indo. 2 meses atrás, Darren estava morando conosco. Eu me senti mal do estômago. Vou te dar um pouco de contexto. Sou alguns anos mais velho que minha esposa. Quando eu tinha 30 anos, estava pronto para me estabelecer e começar uma família. Quando minha esposa e eu começamos a namorar, soube imediatamente que ela era a pessoa certa para mim e eu queria me casar com ela. Mas ela sentia que era muito jovem para ter filhos e queria esperar alguns anos antes de dar esse passo. Eu apoiei sua decisão, mesmo que isso não fosse o que eu queria. Decidimos esperar até que ela tivesse 30 anos para começar a tentar ter filhos. Sempre usamos proteção, pois minha esposa não toma pílula anticoncepcional porque seu corpo reage mal ao controle hormonal. Então, ela sempre insistiu que fossemos extremamente cuidadosos e eu sempre usei proteção. É claro que acidentes podem acontecer, mas eu simplesmente não conseguia superar o fato de que havia algo errado. O momento era apenas perturbador para mim. Ela disse que queria ficar com o bebê, que, embora isso não tivesse sido planejado, era uma coisa boa e que deveríamos estar felizes com isso. Eu queria filhos há muito tempo, então, em circunstâncias diferentes, eu estaria nas nuvens. Mas, no momento, estava em agonia total. Tentei parecer feliz na frente da minha esposa, mas acho que nunca me senti pior. Não sabia o que fazer. Não conseguia falar com nenhum dos meus amigos sobre isso porque não queria ser julgado, mas os pensamentos e sentimentos negativos não me deixavam em paz. Após cerca de uma semana vivendo em completa agonia, percebi que não poderia continuar assim. Precisava confrontar minha esposa. Sabia que isso poderia ter um impacto desastroso no nosso casamento e, se eu estivesse errado, ela nunca me perdoaria. No entanto, não conseguia parar de pensar na possibilidade de ela estar grávida do bebê do meu meio-irmão. Era nauseante. Fomos ao nosso primeiro check-up, fizemos alguns exames de sangue e testes, mas tudo o que eu sentia era uma sensação de completa devastação. Eu não conseguia suportar, então me preparei para o pior e decidi falar com ela há cerca de uma semana, durante o jantar. Disse a ela que precisava conversar sobre algo muito importante. Ela queria saber imediatamente. Fiquei apavorado, mas tentei ser o mais direto possível. Expliquei que sentia muito por me sentir assim, mas perguntei se o bebê que ela estava esperando era realmente meu. Ela ficou chocada com a minha pergunta. Seu rosto ficou vermelho e ela começou a gritar, acusando-me de ser um monstro por insinuar algo tão terrível e afirmando que sempre foi fiel a mim. Perguntou de onde eu tinha tirado essa ideia. Disse que era muita coincidência ela estar grávida de 2 meses logo após 2 meses desde que Darren se foi. Isso a deixou ainda mais irritada, e ela gritou ainda mais. Eu podia ver que a situação estava ficando feia. Tentei o meu melhor para acalmá-la e fazê-la me ouvir. Expliquei que era doloroso para mim viver com essas dúvidas e que gostaria de não tê-las. Contei sobre as coisas que aconteceram durante a estadia de Darren que me fizeram pensar que algo estava errado. Ela pareceu se acalmar um pouco e disse que entendia minhas dúvidas, mas que eu precisava confiar nela e em nosso casamento. Eu me senti péssimo, mas disse que gostaria de poder simplesmente apagar esses pensamentos.
Expliquei que, se realmente não houvesse nada com que me preocupar, eu queria um teste de paternidade depois que o bebê nascesse. Eu até pedi desculpas a ela e disse que entendia que isso deveria ser difícil para ela, mas eu precisava ter certeza para minha própria sanidade. Obviamente, eu não esperava que ela ficasse completamente bem com isso e talvez reagisse um pouco, mas a reação que ela teve foi extrema. Se ela estava agitada antes, a menção de um teste de paternidade a deixou furiosa. Ela me disse que eu era cruel e que não conseguia acreditar que eu a faria passar por algo tão humilhante por causa dos meus pensamentos malucos. Tentei manter a calma, mas honestamente, vê-la ser tão contra isso só fez com que minhas dúvidas parecessem mais verdadeiras e comecei a ficar com raiva. Eu disse a ela que isso era um ultimato e que, se ela não concordasse, não achava que poderíamos continuar juntos. Isso pareceu acalmá-la um pouco e ela disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Dormimos em quartos separados naquela noite. Na manhã seguinte, não dissemos uma palavra um ao outro e fomos trabalhar. Passei o dia inteiro no trabalho pensando sobre o que aconteceu e imaginando o pior cenário possível. O resto da semana foi assim. Ela voltava à tarde da noite e se recusava a falar comigo. Toda vez que eu tentava falar com ela, ela ficava muito agitada, então parei. Eu não sabia que ela estava apenas planejando o seu próximo passo. Na quinta-feira passada, acordei de manhã e percebi que ela não veio para casa na noite anterior. Mandei mensagem para ela várias vezes, mas não obtive resposta. Eu tinha que ir trabalhar, mas estava tão chateado que não pude continuar e fui para casa mais cedo. Passei horas esperando ela voltar, mas quando ela não apareceu depois das 9 e ainda não atendia minhas ligações, fiquei extremamente preocupado. Não sabia o que fazer, então liguei para a assistente dela no trabalho para perguntar sobre ela. Para minha surpresa, me disseram que ela havia tirado 2 dias de folga e não tinha ido trabalhar. Sua assistente pareceu surpresa que eu não soubesse disso. Fiquei extremamente preocupado naquele momento e liguei para algumas amigas dela para perguntar se ela estava com alguma delas. Quando todas disseram que não tinham notícias dela, comecei a imaginar o pior. Estava com medo de que algo tivesse acontecido com ela ou que ela tivesse me deixado como último recurso. Liguei para minha sogra para perguntar se ela estava com eles. Ela não estava, mas minha sogra ficou muito preocupada ao saber que ela havia desaparecido por 2 dias. Ela disse que tentaria falar com minha esposa e me avisaria se houvesse alguma notícia. Decidimos ligar para o 911 se ela ainda não estivesse disponível. Passei a meia hora seguinte em pânico total, mas então recebi uma ligação da minha esposa. Ela disse que estava perfeitamente bem, que precisava de um tempo para consertar as coisas e que eu não precisava envolver a mãe dela e estressá-la por nada. A razão pela qual ela parecia completamente indiferente e até mesmo irritada me deixou com raiva. O fato de ela não demonstrar nenhuma preocupação em me estressar me fez perder a paciência, mas eu me controlei e perguntei onde ela estava e quando voltaria. Ela disse que voltaria na manhã seguinte e desligou. Fui para a cama frustrado e extremamente chateado. Até pensei em tirar um tempo dela, mas mal sabia eu o que estava reservado para mim. Na manhã seguinte, ela me acordou e parecia excepcionalmente feliz. Perguntei onde ela estava no dia anterior e ela disse que estava resolvendo um problema. O que ela disse em seguida foi mais chocante do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, e acredite em mim, eu passei semanas pensando em tudo que poderia dar errado. Perguntei o que ela quis dizer e ela respondeu que a gravidez estava colocando dúvidas estúpidas na minha mente e destruindo nosso casamento. Então, ela decidiu salvar nosso casamento e fez um aborto. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse que agora eu não tinha razão para duvidar de sua lealdade e poderíamos ter um novo começo. Fiquei pasmo. Acho que esta é a primeira vez na minha vida que usei essa palavra e realmente quis dizer isso. Apenas olhei para ela e perguntei se ela estava brincando. Ela disse que estava falando sério e que esperava que eu pudesse relaxar agora e não deixar mais dúvidas bobas me incomodarem. Esse foi meu ponto de ruptura. Fiquei olhando para ela por mais alguns minutos, levantei-me e fui embora. Tive medo de ter um colapso mental se passasse mais um segundo na presença dela. Ela começou a me seguir, mas eu disse para ela ficar longe de mim se não quisesse problemas. Acho que meu tom foi sério o suficiente para impedi-la de sair do prédio.
Liguei para minha advogada e disse que estava me divorciando da minha esposa e que ela precisava começar a papelada o mais rápido possível. Eu disse que precisávamos garantir que minha esposa não pegaria um centavo do meu dinheiro e marquei uma reunião para a manhã seguinte. Não sabia exatamente como as coisas iriam acontecer, mas sabia o que fazer. Liguei para Darren e perguntei onde ele estava. Ele disse que estava em algum lugar em Atlanta. Eu disse que estava me divorciando da minha esposa e pedi para ele não desperdiçar meu tempo e admitir que eles dormiram juntos. Ele ficou em silêncio por alguns minutos e então se desculpou comigo. Isso foi o suficiente para mim. Eu sabia que não havia mais nada a ser feito. Fiz o check-in em um hotel para passar a noite e me preparei para tudo o que sabia que estava por vir. Na manhã seguinte, acordei e fui direto para o escritório da minha advogada. Contei a ela todos os detalhes, incluindo o adultério e o aborto. Ela disse que, embora seja difícil obter um divórcio sem pensão alimentícia, a menos que ambas as partes cheguem a um entendimento mútuo, eu tinha uma chance, já que minha esposa tinha um emprego bem remunerado e era claramente a culpada. Eu nem me importava com o dinheiro, honestamente. Era mais sobre o princípio da questão. Eu estava farto dessa mulher. Não conseguia acreditar o quão fria ela podia ser. Era como se eu tivesse passado todos esses anos com uma estranha. A pessoa com quem me casei não seria capaz de fazer algo tão insano. Mesmo sabendo que ela dormiu com meu meio-irmão, havia uma chance de que ela estivesse grávida do meu bebê, e agora não temos como descobrir. Depois de quase 6 anos neste relacionamento, mudando meus planos para acomodar os desejos dela e fazendo tudo o que eu podia para ser um bom marido, foi isso que eu consegui. Liguei para a assistente dela e perguntei se minha esposa estava no trabalho, e ela confirmou. Pedi para que ela não deixasse minha esposa saber que eu tinha ligado, inventando que estava planejando uma surpresa para ela. Então fui para casa, arrumei o máximo de coisas dela que pude em 3 malas e as coloquei no corredor. O próximo passo foi chamar um chaveiro e trocar as fechaduras. Eu não queria vê-la. Eu não a queria em minha casa e não queria encontrá-la. Arrumei algumas das minhas coisas em uma mala de viagem e voltei para o meu hotel porque não queria estar em casa quando ela voltasse. Quando tudo terminou, eram quase 5 horas e eu estava exausto tanto física quanto mentalmente. No momento em que cheguei ao meu hotel, desabei na cama e adormeci. Acordei com meu telefone tocando. Era minha esposa, claro, mas decidi dar a ela o mesmo tratamento silencioso que ela me deu no dia em que fez o aborto pelas minhas costas. Ela continuou me ligando e havia 1 milhão de mensagens que não me dei ao trabalho de ler. No que me diz respeito, não tinha nada a dizer a ela. Depois de quase 1 hora de ligações incansáveis, ela finalmente parou. Pensei que ela havia desistido, mas então recebi uma mensagem de Darren dizendo que ela tinha entrado em contato com ele, perguntando se eu havia falado com ele. Ele disse a ela que tudo havia terminado e que eu sabia de tudo. Ele se desculpou novamente por mensagem, mas eu não podia me importar menos com isso. Também não respondi a mensagem e estava pensando no que fazer a seguir. O próximo passo é onde acho que posso ter ido longe demais, mas eu estava com o coração partido e humilhado. Eu não sabia mais o que fazer. Algo que você deve saber sobre minha esposa é que ela vem de uma família sulista muito conservadora. Eles fazem as coisas de uma certa maneira lá e tinham pressionado ela para ter filhos desde o momento em que nos casamos. Por anos, eu fiquei do lado dela em todos os eventos familiares sobre esperar o momento certo. Nunca revelei que a única razão pela qual não estávamos tentando ter filhos era porque ela queria esperar. Eu sabia que se eles descobrissem sobre sua traição e o aborto, não seria nada agradável para ela. Então, decidi ser mesquinho por uma vez na minha vida e liguei para minha sogra. Calmamente, expliquei tudo a ela e disse que estava me divorciando de sua filha por violar minha confiança. Ela parecia mortificada e não queria acreditar em mim. Disse a ela que Darren já tinha admitido o caso e, no que diz respeito ao aborto, eu poderia mostrar o teste de gravidez positivo e os relatórios do médico da nossa primeira visita. O resto, ela poderia pedir para sua filha explicar. Eu esperava uma reação da minha esposa muito em breve, e com certeza, ela começou a explodir meu telefone. Tentei esperar, mas quando ela se recusou a desistir depois de 1 hora e meia de ligações implacáveis, percebi que sua reação era esperada.
Ela estava além da raiva e disse que eu estava destruindo sua vida sem motivo e que não tinha para onde ir naquela noite. Ignorei suas tentativas de obter uma reação de mim e disse que ela estava livre para fazer o check-in em qualquer hotel de sua escolha e para não me incomodar. Disse a ela que ouviria do meu advogado em breve e que qualquer comunicação a partir de agora seria feita por meio dos nossos advogados. Também disse que iria embalar o resto de suas coisas e entregá-las onde ela quisesse. Ela me disse que seus pais estavam absolutamente furiosos com ela e disseram que ela não era mais bem-vinda na família e que poderia dizer adeus à herança deles. Isso foi meio inesperado, até mesmo para meus sogros. Eu esperava que eles ficassem bravos, mas talvez não fizessem algo tão drástico. Obviamente, não disse nada disso para minha esposa. Disse a ela que deveria ter pensado nisso antes de agir pelas minhas costas e que o que os pais dela fazem não é da minha conta. Ela disse que eu era imaturo e mesquinho e que não deveria ter envolvido seus pais nos nossos problemas conjugais porque agora sua vida estava arruinada e ela não tinha ninguém. Eu respondi dizendo que não me importava com ela e desliguei na cara dela. Ela começou a me enviar uma enxurrada de mensagens me chamando de todos os tipos de nomes e dizendo que pegaria cada centavo que eu tinha, fazendo-me me arrepender de tudo. Também recebi uma ligação do meu sogro. Ele disse que estava envergonhado da filha e se desculpou comigo pelo que ela fez. Ele mencionou que parariam de deixá-la escapar impune e esperava que isso lhe ensinasse uma lição. Pediu os relatórios de Arabin, que fiquei mais do que feliz em compartilhar com ele. Já se passaram algumas horas desde então e minha esposa continua me enviando mensagens. Estou pensando em bloqueá-la, mas no fundo da minha mente, uma voz irritante continua me dizendo que talvez eu tenha levado as coisas longe demais e deveria ter mantido isso entre nós dois. Não me arrependo de tê-la trancado fora do meu apartamento e definitivamente não tenho dúvidas sobre o divórcio, mas sei que é um golpe enorme para ela ser separada dos pais. Fico em dúvida sobre ter contado aos meus sogros sobre o adultério e o aborto da minha esposa. Quero agradecer a todos que apoiaram o que eu fiz e àqueles que compartilharam suas próprias histórias. Isso me fez sentir muito menos sozinho e também me deixou à vontade sobre minha reação. Tenho lidado com as coisas do divórcio e não é fácil. Ela se recusa a cooperar comigo e está decidida a obter pensão alimentícia. Temos tentado chegar a um acordo e evitar ir ao tribunal porque sabemos como os divórcios podem ser complicados, mas parece que ela está tratando isso como uma ofensa contra seu ego e não se importa com a praticidade. Estou extremamente feliz por ter tido a visão de expulsá-la do apartamento antes que ela tivesse a chance de pegar os documentos do ultrassom e o teste de gravidez que estão comigo. Conversei com Darren sobre toda a situação e, além de estar furioso com ele, ele disse que vai cooperar e até testemunhar, se necessário. Ele também evitou qualquer contato com minha esposa, bloqueando-a em todas as plataformas possíveis. Embora seu pedido de desculpas não signifique muito para mim, pelo menos ele não está tentando justificar seu erro como ela fez. Eu não resisti à curiosidade e perguntei a ele detalhes sobre o caso. Darren revelou que o caso começou no fim de semana em que fui para Paris, continuou enquanto ele morava conosco e que eles se encontraram algumas vezes depois que ele se mudou. Ele disse que não sabia nada sobre a gravidez dela ou o aborto. Mesmo estando muito bravo com ele, preciso que ele colabore caso as coisas se compliquem. Sei que a única razão pela qual ele está sendo tão cooperativo é porque depende financeiramente do meu pai, que deixou claro que cortará qualquer ajuda se Darren piorar a situação. Meu pai deixou claro que a única razão pela qual não o cortou imediatamente é porque poderíamos precisar dele caso o divórcio se complicasse. Estou me esforçando ao máximo para não atacá-lo, o que não tem sido fácil. Até agora, a única boa notícia é que me mudei para meu apartamento. Não sei exatamente onde minha esposa está e não me importo. Estou feliz por ser dono deste apartamento há mais tempo do que estive casado com ela, então é improvável que eu o perca. Estou me preparando para um divórcio complicado, pois não tenho outra escolha. Tentarei mantê-los atualizados assim que as coisas se acalmarem. Uma pequena atualização: estou oficialmente divorciado. Já se passaram cerca de 6 meses desde minha última atualização e tenho estado incrivelmente ocupado com tudo. Desde a última atualização, o divórcio avançou.
Minha esposa continuou a ser difícil inicialmente, mas depois de várias audiências pré-julgamento, depoimentos e conferências de conciliação, ficou claro que levar o caso a julgamento só terminaria mal para ela. Darren deu sua declaração sob juramento e já tínhamos evidências da gravidez dela. Trazemos nossa ginecologista para sua declaração, e ela nos apoiou em tudo. Os depoimentos foram particularmente reveladores. Sob juramento, minha esposa teve que responder algumas perguntas difíceis, e seu comportamento, junto com as inconsistências em sua história, só jogaram contra ela. O depoimento de Darren confirmou nossas suspeitas, e embora seu pedido de desculpas não signifique nada para mim, foi uma peça crucial de evidência. Eles também tiraram algumas fotos íntimas durante o caso, que Darren tinha em seu telefone, tornando impossível negar a verdade. Após os depoimentos, fomos para conferências de conciliação. Foram tensas, mas os advogados da minha esposa perceberam que lutar por pensão alimentícia não seria frutífero, dado seu trabalho bem remunerado e as evidências sólidas de sua infidelidade. Ficou claro que suas demandas por pensão alimentícia não se sustentariam no tribunal. Estávamos dispostos a resolver as coisas amigavelmente, mas eu não ia ser aproveitado. Eventualmente, minha esposa concordou em abrir mão de quaisquer reivindicações de pensão alimentícia. O acordo também garantiu que ela não receberia nenhuma parte dos meus bens além do que concordamos, o que foi justo, dadas as contribuições dela durante nosso casamento. Estou aliviado que tenhamos alcançado um acordo final sem precisar de um julgamento, que só teria drenado minha energia e minhas finanças. Ela receberá seus pertences pessoais e dividimos nossos bens conjuntos de maneira justa. Este acordo nos permite seguir em frente sem mais complicações. Embora esteja aliviado que tudo tenha acabado agora, não consigo deixar de sentir que todo esse processo foi uma grande perda de tempo. Não apenas o divórcio, mas todo o casamento. Sinto que desperdicei meu tempo, energia e adiei meus planos de começar uma família por alguém que não hesitou em jogar tudo fora por quase nada. Agradeço a todos pelo apoio e conselhos preciosos durante este momento difícil. Se alguém estiver passando por algo semelhante, mantenha-se forte e conte com sua rede de apoio. As coisas vão melhorar. Atualização 3. Não sei se alguém ainda está interessado, mas postei neste subreddit no início do ano e já faz alguns meses desde minha última atualização. Algumas horas atrás, recebi uma ligação do meu pai. Atendi sem grandes expectativas, mas ele me disse algo que me deixou pensando em como reagir. Aparentemente, Darren e minha ex-esposa estão se vendo novamente. Não entrei em contato com nenhum deles e não sabia que Darren havia conseguido um emprego na cidade e se mudado para cá. Imagino que isso tenha sido suficiente para reacender a chama entre eles, e ela de alguma forma esqueceu todos os insultos que lançou durante o divórcio. Sinto-me enojado, traído e como se tivessem me feito de bobo. Meu pai deixou claro para Darren e minha madrasta que ele não quer mais nada com ele. É bom ter meu pai ao meu lado, pelo menos. De qualquer forma, é isso. Espero não ter mais atualizações para vocês. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado pelo apoio.